A elaboração da cartografia do município do Crato se deu pela questão de conhecer o território Crato. Esse território é um território que tem ampla diversidade e, a partir dessa cartografia, a gente vai poder revelar o que tem nesse território para que a gente possa propor políticas públicas para a cultura. Uma cartografia pautada numa metodologia que envolve parceiros, né, como as instituições federais, as instituições do município, universidades, escolas. E, a partir disso, a gente foi trabalhando com equipe, apesar de ser uma equipe reduzida, né, mas estabelecendo esse contato entre poder público e sociedade civil. A partir disso, fomos criando os métodos, trabalhando nessa cartografia para que ela possa atingir todo o território do município do Crato. Né? Existe uma questão que não é novidade para ninguém, que é uma questão dos recursos, né? Os recursos são poucos, né, para se trabalhar, mas o fato é que essa cartografia ela vai nos possibilitar uma ação, né, vai nos revelar esse território Crato nos seus 3 eixos, né, que estão sendo propostos para a realização da cartografia, né, que é o eixo artístico, ou seja, mapear as linguagens culturais, né, artísticas, dentro do campo das artes cênicas, do audiovisual, das artes visuais, da literatura, da música. Nós vamos ter também o eixo que vai mostrar o patrimônio material e imaterial do município do Crato, onde nós vamos aí perceber a quantidade de grupos que estão espalhados nesse território. Né? O município é conhecido como celeiro das manifestações de tradição popular. No entanto, é preciso revelar e mapear essas manifestações para que a gente possa construir os marcos regulatórios que vão, né, estabelecer as políticas de cultura para essas manifestações. Né? Um outro eixo também são as práticas socioculturais sustentáveis. Né? São práticas que vêm aí de uma ancestralidade desenvolvida por várias pessoas, né? Como as catadoras de piqui, né? Aqui tem a chapada, a gente está aqui ao sopé de uma chapada, né? Todo o município é margeado pela linha verde da Chapada do Araripe, e são práticas milenares que estão aqui, e com esse mapeamento a gente vai ter possibilidade de criar estruturas, né, que possam dar continuidade a essas práticas, né, e revelar também essas práticas para muita gente que não conhece. Tem um exemplo delas, é um senhor chamado Mestre Galdino, um mestre artista visual, que tem um trabalho belíssimo que, no dizer dele, ele diz que transforma a natureza morta em arte viva. Ou seja, ele vai para a floresta, pega o que está lá na floresta e transforma em arte. Ele esculpe aquela madeira e fica uma coisa absolutamente belíssima. Então, essas são práticas socioculturais sustentáveis que a gente encontra aqui no município do Crato, e que mapear essas práticas é um meio da gente revelar e colocar à tona todo um espectro cultural de uma região, de um território, onde você pode, né, onde você vai ter a possibilidade de propor as políticas públicas para a cultura. Ponto de confluência de diversas etnias, o processo de formação social e de identidade do município, ele vai se formando pela influência dos povos árabes, holandeses, dos povos ibéricos. Então, a gente tinha muito essa influência assim, de Pernambuco, por exemplo. O município do Crato tem uma influência maior com Pernambuco do que até mesmo com a capital, por conta dessa ocupação pelos holandeses. Então, essa aproximação com o município foi trazendo, né, foi fazendo que esse município fosse ponto de convergência de diversos estados. Então, você vai ver o Crato, ele é o epicentro, né, desse território, que vai trazer para cá povos de diversos lugares.
Então, por isso que essa diversidade que existe hoje aqui dentro desse território chamado Crato, e que diversas revoluções aconteceram aqui, diversos levantes. Então, a Revolução de 1817 terminou também, né, atingindo o município. Então, todas essas questões, os heróis, tudo isso que faz todo esse caldeirão efervescente que é o Crato, e que repassa, que vai sendo repassado de geração a geração. Atualmente, a Secretaria da Cultura tem estabelecido alguns convênios com grupos e instituições. Eu posso citar aqui algumas delas, que é a Sociedade de Cultura Artística do Crato, a Solibel, a Sociedade Lírica do Belmonte, onde a gente tem ali instalada a primeira escola de música rural do Brasil. Então, essa foi uma forma também da gente buscar incrementar as políticas de formação, de fruição dentro do município, né? Também numa forma de fortalecer, né, o campo das ações formativas por meio de oficinas, de cursos, de palestras, de apresentações, porque essas instituições também oferecem um leque de apresentações em teatro, em música, em dança, em artes visuais, em audiovisual. Então, essa política, né, de convênios é uma forma, eu acho que, de integrar e, de alguma maneira, poder acompanhar, né, o desenvolvimento de atividades por meio dos grupos e das instituições conveniadas. A Banda Cabassal dos Irmãos Aniceto é uma banda centenária, uma banda, né, que simboliza, né, as tradições que vem desde os aldeamentos indígenas. Então, assim, essa sonoridade cabassal é muito própria do Cariri, né? Então, tivemos uma época no Cariri que tínhamos mais de 60 bandas cabaçais, e com o processo, em nome de um progresso, de um avanço, essas bandas foram proibidas de se apresentarem, né? Chega um momento onde elas vão desaparecendo, e hoje a gente tem aí cerca de umas 28 bandas cabaçais em todo o território, né? A gente ainda está mapeando, mas a mais emblemática dessas bandas é a Banda Cabassal dos Irmãos Aniceto, uma banda mais antiga, né? Está completando agora em maio 200 anos de existência, já está na 4ª geração. Então, são essas práticas, né, ancestrais, são essas manifestações da tradição popular que vão dando, né, essa tônica ao Cariri, né, de ser esse território pulsante, onde aqui tem o tradicional e o moderno, né, o novo e o velho, o sagrado e o profano. Então, você tem aí diversas manifestações que ainda resistem, né, nesse tempo globalizado, né, onde todas essas implicações que são trazidas, então eles terminam sendo um foco de resistência. Então nós temos aí reisados, além das bandas cabaçais, os cocos, os maneiro-pau, bacamarte, lapinhas, penitentes. Todas essas manifestações ainda são, né, compreende uma resistência. Então, essa sonoridade cabassal, que é própria do Cariri, então vem dessa história, né, dos índios que transformavam esse fruto, cabaça, né, o fruto da cabaça, em instrumentos que eram utilizados nos festejos, nos rituais sagrados. E hoje a gente tem aí ainda resistindo, né, diversas bandas. E a Banda Cabassal dos Irmãos Aniceto é um patrimônio do município do Crato. O Vale Cultura é uma ação que nós estamos tentando implementar aqui no município. Estamos realizando uma pesquisa com o CDL, que é o Clube de Dirigentes Lojistas, para entender melhor, né, todas as questões do Vale. É uma ação que a gente vai também ainda convidar todos os empresários e ver qual a possibilidade de trazer as operadoras aqui para a região para fazer com que o Vale Cultura seja operacionalizado, né, e instituído nas lojas, para que esse benefício chegue também à população cratense. Então, o Vale Cultura é uma ação que eu acredito que pode chegar aqui, né, porém ainda é uma ação que está se
estudando as etapas, como é que é a implantação, né? Não são todos os empresários que têm um entendimento do Vale Cultura, e a partir disso é que nós vamos, né, ter um retrato do Vale Cultura junto com os empresários que querem. A gente vai apresentar todas as etapas e a partir disso a gente implementa o Vale Cultura no município do Crato. O sítio histórico do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto foi um movimento coletivista que prosperou na década de 30. Esse movimento foi liderado por um beato chamado José Lourenço. Ele arregimentou em torno dele milhares de pessoas e era uma comunidade onde tinha um lema que era: aqui tudo é de todos, nada é de ninguém. Ou seja, era um movimento de compartilhamento. As pessoas viviam em plena seca de 30 no sertão nordestino, elas tinham fartura nesse lugar. Era uma comunidade que já trabalhava ali com a sustentabilidade, uma comunidade sustentável, ou seja, uma ecovila em pleno sertão, onde tinha muita fartura, onde as pessoas comiam e bebiam, tinham toda uma produção simbólica de bens culturais ali naquela comunidade, e uma comunidade que não foi bem vista, né, aos olhos dos governantes. E o resultado foi a destruição do Caldeirão. Hoje o sítio histórico do Caldeirão da Santa Cruz do Deserto é tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado do Ceará, e estamos no processo de tombamento pelo município, e também o IPHAN está fazendo um diagnóstico para também realizar o tombamento do sítio histórico Caldeirão da Santa Cruz do Deserto. Os desafios são muitos. A Secretaria de Cultura tem estabelecido diálogos com a sociedade civil para que a gente encontre formas, né, de estruturar a cultura de forma que ela passe a ser a centralidade das ações, integrando e transversalizando essa cultura por diversas pastas, né? A gente sabe que não só o Crato, mas o Cariri é uma região propícia para isso. A gente realiza, a partir de uma ação que nós criamos aqui no município, um encontro de secretários, onde a gente discute as políticas de cultura para a região, para os nossos municípios, e dessa forma a gente vai estruturando, né, integrando essa região. A gente entende que as ações de cultura elas são estabelecidas e fortalecidas a partir de uma rede. E com a vinda do ministro aqui na região do Cariri, ele fez onde ele está realizando as caravanas culturais, ele iniciou pela região do Cariri. E nós, secretários que compomos, né, a região do Cariri, nós apresentamos ao ministro uma carta onde a gente solicita a implantação do escritório regional do MINC Cariri. Nós solicitamos também uma Casa do Patrimônio, que é estabelecida por meio do IPHAN, e o escritório técnico regional do IPHAN, né, percebendo, né, esse grande celeiro de patrimonial que nós temos aqui na região, tanto do ponto de vista do patrimônio material como do patrimônio imaterial, e também das manifestações que a gente tem aqui com as práticas socioculturais, com a arte, né? A arte contemporânea é muito latente, porque tem todo esse imaginário, né, que perpassa pela cabeça, né, dos artistas, né, pela criatividade dos artistas. Então, tudo isso faz com que essa região seja uma região fértil e uma região onde aqui já foi intitulada a Terra Sem Males, né? O Padre Cícero já dizia, o Padre Cícero, um cratense, que fundou uma cidade chamada Juazeiro do Norte. E eu acredito que o Cariri é uma terra fértil, que tem um potencial desenvolvimento, onde aqui, né, é o epicentro do Nordeste e que vários acontecimentos convergem para o Cariri. Portanto, eu acho que eu penso no Cariri nesse espaço mítico que agrega diversas etnias, diversas ações, diversas culturas, onde o hibridismo cultural está presente
aqui cotidianamente.